E aí, aqui é o Node, imagine só. Em um escritório nos Estados Unidos, todas as mesas, cadeiras e computadores estão cobertos por enormes casulos. No meio dessa bagunça, um sujeito também está preso em um dos casulos, até que um inseto gigante começa a injetar veneno em seu rosto. Dias antes desse incidente, o operador de telemarketing chamado Cooper se atrasa para o trabalho outra vez. Além de receber um sermão do seu pai pelo telefone, seus colegas não o respeitam e ele é chamado até a sala da direção por denúncias de mau atendimento aos clientes. Seu chefe, Maureen, está prestes a demiti-lo, mas no mesmo instante, os dois escutam um forte barulho e ficam inconscientes. Dias depois é revelado que Cooper era o sujeito preso no casulo, e ele acorda logo após um inseto gigante lhe injetar uma dose de veneno. Sem entender o que está acontecendo, ele tenta fugir, mas a criatura em forma de besouro o ataca. Com muito esforço, Cooper empurra a criatura até uma mesa e usa a guilhotina de papel para remover uma de suas patas. O besouro gigante foge e Cooper sai à procura dos seus colegas que estão presos dentro dos casulos. Ele logo encontra Maureen e vê pelo calendário do relógio que os dois estão presos no escritório há vários dias. Ao saber disso, Maureen lembra que sua filha Sarah estava lhe esperando no carro para levá-la até sua casa. Desesperada, a diretora corre atrás dela e a encontra dentro do veículo, presa em um casulo. Cooper corre para ajudar Sarah, mas assim que ela desperta, a jovem se assusta e dispara um spray de pimenta no demente. Ele tenta explicar que veio ajudá-la a pedido de sua mãe, porém no mesmo instante Maureen é capturada por um besouro voador e levada embora. Em seguida, outros insetos começam a cercar o local e, como não conseguem enxergar, tentam localizar as suas presas através do som. Ao perceber isso, Sarah aciona o alarme do carro para desviar a atenção dos insetos e corre com Cooper em direção a uma lanchonete. Lá, enquanto Cooper tenta limpar o seu rosto, Sarah vê o cozinheiro do local no chão e tenta acordá-lo. Porém, ele subitamente começa a atacar a jovem e Cooper parte para defendê-la, mas o sujeito consegue derrubá-lo com apenas um soco. Ele tenta se levantar até que outro inseto aparece e avança em sua direção. Vendo que a criatura é o real inimigo, o cozinheiro solta Sarah e esmaga o inseto com a caixa registradora. Depois desse confronto, Sarah liberta o resto das vítimas e explica a todos sobre os insetos que estão atacando e prendendo pessoas em casulos. Após ouvirem tudo, dois dos clientes decidem ir embora da cidade com seu caminhão, mas Sarah avisa que é perigoso sair agora. Mesmo assim, eles partem pela estrada e, como Sarah temia, uma enorme vespa avança na direção do caminhão e ataca o motorista. O seu colega tenta fugir, mas acaba caindo na pista e quebrando a perna. O motorista tenta enfrentar a vespa, no entanto, ela consegue puxá-lo para fora da cabine e o leva voando pelos céus. Perto dali, um policial vê tudo e tenta salvar o caminhoneiro, atirando com sua pistola contra o inseto gigante. O problema é que, ao ser atingida, a criatura derruba o sujeito e ele cai com tudo no chão. Para piorar, o caminhão sai descontrolado pela estrada e acaba esmagando o outro caminhoneiro, que não conseguiu desviar por causa da perna quebrada. Depois disso, o veículo começa a vir na direção da lanchonete e por pouco não esmagou o Cooper e o resto do grupo. Ainda assim, mais insetos aparecem no local e, por causa do barulho dos tiros, eles pegam um policial e começam a devorá-lo. O cozinheiro, chamado Hugo, tenta ajudá-lo, mas seu pai Albert acaba sendo ferroado pela vespa nas costas e fica gravemente ferido. O grupo então é forçado a fugir da lanchonete e seguir em direção a outro prédio, antes que mais insetos apareçam. Enquanto recuperam um fôlego, Sarah pede para ver o ferimento de Albert, que está pior do que imaginava. Porém, o velho diz estar se sentindo bem e sugere ao grupo para subirem até o telhado do prédio e ver como está a situação do lado de fora. Chegando lá, eles veem a cidade repleta de pessoas presas em casulos, e no horizonte há uma forte fumaça de cor avermelhada. Sem entender de onde esses insetos vieram, o grupo precisa decidir o que fazer, e Cooper sugere ir até o abrigo subterrâneo do seu pai. Entretanto, o lugar fica longe dali, e Leach sugere saber mais sobre as criaturas para poderem se defender no caminho. Ela então monta uma armadilha ligando um aparelho de som no volume máximo dentro do almoxarifado do prédio. O plano funciona e um dos besouros é atraído pelo som, com o grupo trancando dentro do quarto. Após isso, Leach e Hugo vão buscar materiais de laboratório na farmácia, enquanto Sarah
Sarah deve coletar uma dose do veneno do inseto. Com a ajuda de Cooper, a doutora abre a porta e assim que o besouro tenta atacá-los, Albert usa um balde para extrair o veneno e prende a criatura de volta no quarto. Mais tarde, Leech termina de examinar a amostra e encontra sedativos dentro do veneno. Ao que parece, os insetos deixam suas presas inconscientes para fazer algum tipo de experimento, mas ela não faz ideia das reais intenções das criaturas. Agora só resta passar a noite no prédio e aguardar o dia amanhecer para seguirem em direção ao abrigo. O grupo então organiza lugares para dormir e se dividem para manter a vigilância pelas próximas horas. Depois de arrumar a sala para dormir, Cooper vai procurar comida na cozinha, mas só encontra cereais estragados e cheios de insetos. Além disso, ele se assusta quando Cindy aparece de repente, dizendo que está nervosa com toda essa situação. Ele tenta acalmá-la e Cindy sugere ir até o jornal onde trabalha para entrar em contato com o exército através do rádio via satélite. Cooper aprova a ideia e pretende chamar o resto do grupo, mas Cindy diz para irem apenas os dois, demonstrando ter um interesse maior nele. Ela até mesmo tenta beijá-lo, mas Cooper recusa, pois acabou gostando de Sarah, mesmo ela o tendo atacado com um spray de pimenta. O resto da noite segue tranquila, mas na manhã seguinte, o inseto preso na sala começa a fazer muito barulho para atrair outros de sua espécie até o prédio. Por causa disso, Albert é forçado a abrir a porta e elimina a criatura, atingindo o cabo de vassoura quebrado em sua cabeça. Antes que outros insetos apareçam, o grupo se apressa para ir ao abrigo, mas Leech decide ficar para ajudar outras pessoas presas nos casulos. Então, o resto do grupo vai embora do prédio, mas antes Albert decide passar no seu apartamento para ver como sua esposa está. Infelizmente, ao chegarem lá, ele e sua filha a encontraram sem vida devido a uma grave doença. Diante dessa perda, Albert pega sua espingarda e mesmo Cooper avisando que qualquer disparo pode atrair os insetos, o sujeito não se importa e leva a arma por segurança. Depois de saírem do apartamento, o grupo faz mais uma parada, dessa vez para irem até a casa de Shed, irmão de Cindy. No local, ela encontra sua cunhada Susan presa em um casulo, mas não há sinal do seu irmão em parte alguma. Eis que de dentro da garagem, Shed aparece. Ele foi transformado em um híbrido de humano e inseto. A criatura avança na direção do grupo e acerta um de seus ferrões contra Susan, que é eliminada na mesma hora. Em seguida, o monstro arremessa Sarah e Albert para longe, enquanto captura Cindy e mostra suas presas para ela. Por sorte, Cooper pega uma enxada e atinge na cabeça do híbrido, mas ele revida atacando com um de seus ferrões contra sua perna. Hugo rapidamente ajuda o amigo e elimina a criatura, acertando-a com um forcado de jardinagem. Após esse confronto, todos se refugiam dentro da casa, e enquanto Albert e Hugo vigiam o local, Sarah trata do ferimento de Cooper, que aproveita a chance para conhecê-la melhor. A jovem fala que seu sonho era pilotar motos, mas que por exigência da mãe precisou seguir em uma carreira como psicóloga. Cooper diz ter passado por algo parecido, pois seu pai, um militar aposentado chamado Ethan, sempre o pressionou para que ele seguisse uma carreira de sucesso. Por fim, antes de Sarah terminar o curativo, Cooper lamenta pelo que aconteceu com Maureen e confessa que também perdeu a sua mãe há pouco tempo. Os dois seguem com a conversa ao mesmo tempo em que Albert vai até o banheiro e começa a se sentir mal por causa da ferroada da Vespa. Para não assustar os outros, ele mantém essa informação em segredo e continua a vigiar a casa. No meio da madrugada, Cindy vai falar com Cooper, dizendo estar muito triste pela perda do irmão e que precisa de alguém para confortá-la. Ela então tenta conquistar o sujeito mais uma vez, porém Cooper recusa por estar apaixonado por Sarah. Cindy não aceita a rejeição e para revidar ela aperta o curativo na perna de Cooper e vai embora. Outro dia se passa e o grupo segue pela estrada, com Albert deduzindo que a fumaça vermelha seria o local onde fica o ninho dos insetos. Ao ouvir isso, Sarah decide ir até o local, pois acredita que sua mãe foi levada até lá e ainda pode estar viva. Cooper é contra a ideia, mas Sarah está decidida a se arriscar. De repente, mais insetos aparecem sobrevoando o local e o grupo corre para se esconder embaixo de uma rodovia. Por causa da perna ferida, Sarah pega a mão de Cooper e o ajuda a se esconder em um dos carros. No mesmo instante, Cindy vê que os dois
dois estão de mãos dadas e, entendendo o motivo de ter sido rejeitada, ela resolve acabar com tudo isso e começa a gritar em direção aos insetos. Sarah e Cooper pedem para ela ficar em silêncio, pois do contrário todos serão eliminados pelos insetos. Cindy já não se importa com mais nada e continua a gritar, forçando Albert a atirar nela para acabar de vez com o barulho. O que o demente não contava era que o som do disparo ia atrair os monstros, que logo cercam a rodovia e partem para atacar o grupo. Albert atira nos insetos que atravessam seu caminho, porém uma vespa o agarra por trás e tenta levá-lo até o ninho. Cooper então pega a espingarda e atira no inseto, com Hugo pegando seu pai antes que ele caísse no chão. Logo depois, outro inseto parte para atacar Cooper, que tenta mirar a espingarda, mas ela está sem balas. A criatura então o derruba no chão e está prestes a finalizá-lo, mas Sarah tenta salvá-lo avançando em direção ao monstro. Para o azar dela, a vespa a agarra e mesmo com Cooper tentando segurá-la, o inseto o arremessa em direção a um dos veículos e leva Sarah até o ninho. Mesmo sabendo dos riscos, Cooper está decidido a salvá-la, mas antes ele precisa encontrar a casa do seu pai. Chegando lá, ele descobre que Ethan ainda está vivo, porém ele não dá atenção ao filho e está mais preocupado com sua cachorrinha, que desapareceu na noite anterior. Cooper diz para o pai deixar isso para depois e pede para que ele o ajude a fazer uma refeição para os seus companheiros do grupo. Durante o jantar, Ethan mostra para todos um mapa da região, mostrando uma rota até outra cidade, onde eles podem ficar seguros dentro de uma base militar. Porém, Cooper diz que precisa antes ir até o ninho dos insetos para salvar a sua amiga Sarah. Seu pai é contra a ideia e os dois começam a discutir, enquanto Albert se sente mal outra vez e vê que um dos seus dentes acaba de cair. Assim como aconteceu com Chad, o velho começa a se transformar e do seu corpo surgem várias patas de inseto. Albert se tornou um híbrido e, sem ter controle das suas ações, ele pressiona Cooper contra a parede usando suas patas. Ethan tenta atirar nele para salvar o seu filho, mas Hugo toma a arma de sua mão e, sem outra escolha, ele atira contra o pai. O som dos disparos atrai outro inseto gigante e Ethan pega a pistola, mas Cooper avisa que eles não podem usar armas ou mais deles vão aparecer. Em vez disso, Ethan pega um taser da gaveta e atira contra o inseto, que explode graças à alta voltagem. Por fim, os três correm em direção ao abrigo quando se deparam com a cachorrinha de Ethan, que também foi transformada em híbrido. O velho se recusa a atirar nela, só que mais insetos começam a cercar a casa e então Ethan leva Hugo e Cooper para dentro do abrigo. Os três passam a noite lá e no dia seguinte encontram a casa livre dos insetos. Ethan insiste para eles fugirem até a base militar, mas Cooper se recusa a deixar Sarah para trás. Pai e filho discutem mais uma vez e vendo que não conseguirá convencê-lo, Cooper resolve ir sozinho até o ninho dos insetos e pede que Hugo acompanhe o seu pai até a base. Após uma longa caminhada, Cooper dá uma pausa para fazer suas necessidades em um local aparentemente abandonado. No entanto, um sujeito aponta uma arma em sua cabeça e o manda segui-lo até uma delegacia de polícia. Lá ele é deixado preso em uma cela pelo sujeito que sai da delegacia junto com uma jovem para procurarem o seu pai. Enquanto isso, Cooper encontra outro prisioneiro que diz ter se separado de um grupo liderado por Leech. Ela conseguiu libertar várias pessoas, incluindo um biólogo, que a estava ajudando a encontrar uma forma de acabar com os monstros. Porém, o local que eles estavam foi cercado pelos insetos e foi incendiado devido aos gases inflamáveis que os monstros emitiram de seus corpos. O velho conseguiu escapar, mas acabou sendo capturado pelo trio e tem sido mantido como prisioneiro, pois suspeitam que ele vai se tornar um híbrido. Após ouvir tudo, Cooper pensa em uma maneira de sair dali e salvar Sarah, que acaba de acordar em meio a vários corpos presos em casulos. Ela rapidamente procura por sua mãe, sem sucesso, mas encontra em um dos corpos uma faca e se arma com ela. De volta à delegacia, o trio de atiradores leva mais 2 prisioneiros, ninguém menos que Ethan e Hugo. Cooper pede para que eles sejam soltos e avisa que os infectados possuem uma ferida em suas costas, causada pelo ferrão das vespas. O líder do trio decide verificar se isso é verdade e começa inspecionando Ethan, que para surpresa de Cooper, também foi infectado. A jovem tenta acabar com o prisioneiro, mas Ethan consegue se soltar facilmente e ameaça eliminar a garota se não libertarem seu filho da cela. Temendo pela vida da garota, o líder atira a chave da cela na direção de Cooper, mas antes que consiga pegá-la, a jovem ataca Ethan e o derruba no chão. Ela então mira sua arma contra o ex-militar, porém como o trio suspeitava,
pensava, o outro prisioneiro estava mesmo infectado e se transforma em um híbrido. Com suas patas afiadas, ele atinge o pescoço da jovem e a elimina. Seu pai se desespera e atira na criatura, mas Ethan aproveita que os dois estão distraídos, pega a arma no chão e atira contra o pai da garota e seu comparsa. Por fim, ele liberta Cooper e decide ir com o filho até o ninho, pois sabe que muito em breve irá se transformar em um monstro. Antes de irem, eles pegam armas e equipamentos que encontram na delegacia, incluindo 3 bicicletas, pois o som dos carros poderia atrair os insetos. Após a longa viagem, eles encontram o ninho das criaturas, uma estrutura cavernosa que emite a fumaça vermelha. Ethan então monta um plano de invasão, onde os 3 devem resgatar Sarah e instalar uma bomba para destruir os insetos de uma vez por todas. O trio deve se apressar, pois Sarah ainda está dentro do ninho e vê a rainha dos insetos. A criatura gigantesca está devorando os humanos no casulo e expelindo seus ovos para criar um exército de insetos gigantes. Sarah então tenta fugir, mas a jovem se depara com um garoto híbrido que, ao vê-la, começa a gritar para atrair os insetos em sua direção. Do lado de fora do ninho, Cooper está quase chegando, mas Ethan começa a se sentir mal e se apoia em uma das árvores. Seu filho vai ajudá-lo, porém o velho revela que foi tudo uma armação e algema Cooper contra o tronco da árvore. Logo depois, ele deixa Hugo inconsciente com uma coronhada e diz que irá enfrentar os insetos sozinho. Cooper pede para ele não ir, pois precisa salvar Sarah, mas seu pai responde que a jovem já não deve estar mais viva e não pretende arriscar a vida do seu filho nessa missão. Então ele segue até o ninho, disposto a se sacrificar para eliminar todos os monstros. No entanto, minutos depois, Hugo recupera a consciência e ajuda Cooper a se soltar, com os dois partindo em direção à base dos insetos. Ethan chega no local primeiro e usa os óculos de visão noturna para poder enxergar no escuro. Sem que ele desconfie, Cooper e Hugo também acabam de chegar no ninho e usam lanternas para invadirem o local e resgatar Sarah. Enquanto isso, a jovem procura pela saída e, ao ouvir o som de passos, ela prontamente pega sua faca e a usa para atacar. No entanto, ela acaba acertando o braço de Ethan, que revela ser o pai de Cooper e diz que veio para destruir o ninho. Ela pede desculpas por ter lhe atacado e diz saber o local onde a rainha dos insetos está. Os dois então seguem até lá para instalar a bomba, ao mesmo tempo em que Ethan e Hugo invadem o ninho e acabam caindo no meio dos ovos da rainha. Os dois tentam sair dali até que ouvem sons de tiros vindos do outro lado da parede. Eles reconhecem a voz de Ethan, que encontrou a rainha e tenta enfrentá-la. No entanto, ela se mostra mais forte e ataca o velho, o arremessando em direção à parede. A situação só piora quando Ethan acaba deixando a bomba cair no chão, e mesmo com Sarah tentando pegá-la de volta, a rainha dos insetos encurrala os dois e se prepara para devorá-los. Esse parece ser o fim, mas eis que Cooper aparece, armado com a espingarda de Albert, e atira na criatura. No entanto, a rainha solta um grito poderoso que deixa todos desnorteados e começa a atrair os insetos em direção ao ninho. Felizmente, como Hugo tem problemas auditivos, ele não é afetado pelo barulho e arremessa a bomba direto na boca da rainha. Com isso, eles podem detonar o explosivo e acabar de vez com a ameaça. Mas Ethan percebe que seu dente caiu, assim como aconteceu com Albert antes de se transformar. Sem tempo a perder, ele mostra o caminho da saída para Cooper e manda todos irem embora, enquanto ele fica para ativar a bomba. Entretanto, ele acaba se tornando um híbrido e deixa o detonador cair no chão. Cooper então volta para pegá-lo e toma distância para poder explodir a bomba. O problema é que seu pai não tinha colocado as pilhas e o detonador não funciona. Ele então pega as pilhas para colocar de volta, mas a rainha dos insetos vai atrás dele, mais furiosa do que nunca. Cooper foge desesperado pelo ninho, até que vê a saída, com Sarah chamando para vir antes que seja tarde demais. Logo em seguida, a rainha aparece e tenta impedi-lo de fugir, mas Cooper consegue colocar as pilhas e aciona o detonador. Graças a isso, a bomba explode, destruindo a rainha em 1000 pedaços. Porém, o fogo começa a se espalhar por causa da fumaça emitida pelos insetos. Cooper não consegue correr, então Sarah e Hugo o ajudam a se levantar e no último segundo eles escapam do ninho, antes de serem atingidos pela explosão. Mais tarde, Cooper acorda na cama de um hospital, onde reencontra Sarah e Hugo são e salvos. Os três percebem que a cidade inteira está em silêncio, indicando que os insetos se foram para sempre. Com a cidade segura, os três partem para ajudar o resto dos sobreviventes que estão presos nos casulos, até que Hugo nota algo de estranho ao longe. Cooper e Sarah olham o que é
e se assustam ao perceber que existe outro ninho de insetos perto dali. Para impedir outra infestação, eles precisam se apressar para destruir os insetos, mas se eles conseguiram ou não, isso se mantém um mistério. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!